quando a gente promove essa convivência de crianças típicas com atípicas, é exatamente a habilidade da empatia e da compreensão, né? Crianças, quando convivem dentro do mesmo espaço, elas começam a respeitar as diferenças e elas começam a valorizar essa diversidade, né? Então, eu gosto muito de observar a turma que o Caio está hoje, a preocupação das mães, né? Eu já tive num evento da escola, acompanhando a Cacá, porque o Caio ainda está se autorregulando nesse espaço de tempo, ele já avançou nos comandos, né, Cacá? A gente já dá um comando, ele já atende. Mas ainda quando o espaço é amplo, ele não consegue ainda se organizar sozinho. E em um dos eventos da escola que eu estava ajudando a Cacá, nesse acompanhamento do Caio, eu achei isso muito presente, quando duas mães chegavam e diziam assim: Caio José, olha, o amigo tá aqui. Caio José, vamos fazer uma roda? Caio José, vamos abraçar? Beija o teu amigo. Então, isso, gente, fala de que eu estou ensinando para uma criança que é típica, que ela pode sim se conectar com uma criança atípica. E aí vem muito do olhar, né, Cacá? Muito. O olhar é treinado para isso, né? No congresso a gente ouviu muito uma expressão que chama-se treinamento parental, que na verdade é o que a gente faz, né, na Inspirar. Como é que eu oriento essas famílias a compreender esse sistema familiar, a compreender essa rotina, para que eu possa ensinar o meu filho de que nós somos diferentes e são essas diferenças que fazem com que a gente se relacione e possa aprender um com o outro. Que outras habilidades, Cacá, a gente poderia perceber nessa convivência de crianças e adolescentes típicos e atípicos? Uma habilidade muito comum que dá para se desenvolver tanto nas crianças típicas quanto nas atípicas é a empatia e a compreensão, né? Respeitar o outro como ele é. Valorizar o que o outro traz de diferente. E por que ele traz de diferente e como ele traz de diferente. Então, eu posso, sim, promover. E quando é que eu promovo essa empatia? Quando a Cadinha fala assim, ó, as crianças percebem, as crianças perguntam. E os pais também fazem isso. Os pais também dizem antes. Eu acho muito lindo, gente. Eu sou muito grata a Deus pela turma que o Caio José tem há 2 anos. O que ele come? Vai para o aniversário? Qual é o melhor lugar para ele? Onde eu posso colocar? Quanto tempo ele fica? Como que eu posso dizer para o meu filho que ele não fala? Eu me emocionei muito no último aniversário que o Caio José foi, porque a mãezinha mandou um áudio para mim e disse assim: olha, nesse lugar tem isso, tem isso. O que você acha que pode machucar ele? O que você acha que eu posso fazer para ele se sentir bem? Quanto tempo ele fica? E quando eu fui buscá-lo, que ele ficou com a Carol, que eram só para as crianças, e ela disse assim: não, ele ainda não cantamos o parabéns. Espera aí, tia, deixa eu cantar o parabéns. Aí eu disse assim: olha, ele já passou mais de 1 hora, normalmente ele não consegue ficar mais do que isso, porque ele vai se desregular. E aí, tudo... Não, tia, deixa ele ficar mais um pouquinho. Não, tá tudo bem. Eu já estou muito grata por ele conseguir ficar esse tempo, né? E toda vez que eu, enquanto mãe, promovo no meu filho típico essa preocupação, essa empatia de saber como que o outro tá, como que o outro responde, o que ele gosta, o que ele não gosta, respeitando, eu estou promovendo o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, porque eu estou treinando o meu tempo, o tempo do outro. Eu estou respeitando o que eu gosto, o que o outro gosta, e para isso não precisa ser uma criança atípica, né, gente? E é importante lembrar, né, que são esses pequenos momentos, essas pequenas atitudes que treinam as crianças e adolescentes para viver em sociedade, né, Cacá? Porque quando a gente vai olhar de que, puxa vida, por que a sociedade é capacitista, né? A sociedade é um recorte do que nós vivemos dentro do nosso sistema familiar e dentro dos espaços coletivos, dentre eles a escola. Por isso é tão importante a escola entender a sua comunidade, a escola pensar nesses princípios e valores, nessa missão, né? E aí, Cacá, quando a gente fala isso,
como é que a gente pode vivenciar essa preparação para a vida em sociedade, convivendo com crianças típicas e atípicas? Para a gente conviver em sociedade, né, gente? A gente precisa entender que, assim, os dois espaços, a gente repete muito isso aqui, que é para a gente tomar consciência. Os dois espaços onde as crianças e adolescentes mais convivem são escola e família. Então, são nesses dois ambientes onde eu preciso promover a inclusão. E aí me faz lembrar, se eu não me engano, de uma frase do Reinventando a Educação, onde ela diz que não existe educação inclusiva, porque a educação já é para atingir a todos. Então, eu, enquanto professor, eu, enquanto um profissional da educação, eu preciso entender sobre isso, eu preciso estudar sobre isso, eu preciso promover um ambiente onde a criança e o adolescente se sinta seguro e possa viver nessa sociedade. E aí, como diz a Mônica Pitanga, também mãe rara, ela diz assim, a gente vai de pouco em pouco, a cada dia a gente ganha algo quando a gente luta pelo nosso filho. E aí teve outra coisa que eu escutei no congresso da doutora Luísa, que ela disse assim, encontro muitas mãezinhas dizendo que estão cansadas de lutar pelo direito, cansadas de clamar para que as pessoas observem e olhem a gente sem julgamento. E aí ela disse assim, a gente pode até cansar, mas não cansar para desistir. Parar, descansar e retomar. Porque se a gente, enquanto educador parental, fala todo o tempo aqui nos espaços onde nós estamos. Quem é o maior interessado para que o nosso filho conviva em sociedade, desenvolva habilidades sociais e emocionais? Somos nós. Então, as primeiras pessoas que devem pensar nesse ambiente, no como fazer, no como torná-lo funcional, somos nós. E para que isso aconteça, é preciso promover esse movimento na escola. E quando a gente fala desse movimento na escola, a gente inclui todos os profissionais da escola e você, pai e mãe. Porque é através do nosso olhar, junto com a escola, que a gente constrói esse ambiente. E não tem como você construir esse ambiente se você não toma consciência, se você não luta por isso. Gente, e lutar não é brigar. Não é chegar apontando o dedo para a escola e nem a escola apontando o dedo para a família. É a gente sentar, conversar, olhar olho no olho. Por que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Como que nós podemos fazer isso juntos? E aí, Cadinha, vai para outra coisa que eu falei muito aqui, que eu falo sempre aqui. Você, pai e mãe, é o primeiro a conhecer seu filho. Então, como você tem promovido isso nos espaços? Como que você tem chegado lá na escola e tem dito, o Caio José gosta disso, 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 ele se desregula assim, ele faz assado. Porque é muito importante, porque lembrando mais uma vez que o espaço onde as crianças mais convivem é a nossa casa. Então, nós adultos precisamos prestar atenção nisso. Enquanto pais, né, de crianças atípicas e das típicas também, mas como aqui nós estamos trazendo para o centro a atipicidade, é muito importante que você, enquanto pai e mãe, estabeleça esse diálogo para trazer, né, as características, as peculiaridades do seu filho. E, Cacá, tu me trouxe uma memória que eu acho importante lembrar aqui para todos nós. Mas eu quero voltar essa reflexão para quem é professor, coordenador e gestor de escola, tá certo? Como é que nós temos compreendido a ideia de educação integral dentro da escola, né? Porque a gente sabe que a nossa formação enquanto professores é uma formação voltada para o desenvolvimento de habilidades no aspecto cognitivo. Mas nós sabemos que quando a gente trabalha com crianças e adolescentes atípicos, nós vamos para além das funções executivas do cognitivo. Nós precisamos olhar o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente na perspectiva do social, né? Na perspectiva das relações emocionais, das relações com o ambiente. E quando a gente olha nessa perspectiva do desenvolvimento integral, nós precisamos nos desnudar dos conceitos que a gente tem do que é aprender, né? Eu gosto muito quando a Cacá
chama sempre a atenção. Por que o Caio José está na escola, né? Por que que é importante a convivência do Caio José na escola? Então, quando a gente olha o Caio José dentro desse desenvolvimento relacional, a gente percebe que ele é não verbal, mas ele não apresenta comportamentos de desregulação física, né, Cacá? Por quê? Porque ele compreende que ele é amado, ele compreende que ele é importante. Isso começa na família, mas está presente lá na escola. Os professores que convivem com ele conseguem estabelecer essa conexão. Então, eu trago isso porque nós temos, no nosso país, uma lei para garantir a inclusão dessa criança e desse adolescente na escola. Imaginem, gente, eu gosto muito dessa perspectiva. Nós precisamos de uma lei para garantir o que seria natural. Vocês já pensaram nisso? Sabe o que eu fico me perguntando quando as pessoas falam de inclusão? Que dá trabalho fazer atividades personalizadas, que dá trabalho ter uma criança, 2, 3, 4, 5 crianças em sala de aula, como se fosse uma coisa de outro mundo. Aí eu me deparo e me dá vontade. E eu sou professora, tá? Eu sei o quanto me custa trazer essa educação inclusiva para as crianças que eu atendo enquanto professora. Mas eu sei da necessidade, da importância que tem na vida de cada uma delas. E eu diria, Cacá, que não é necessidade, é direito. É direito. E aí, gente, Cadinha me interrompeu, eu perdi o fio aqui, tá, gente? Me perdoe. Eu me pergunto sobre isso. E pergunto, será se a gente pensa assim de uma criança que é mal criada e passa a aula toda falando palavrão e tirando a concentração da gente, da sala de aula? Será que a gente pensa assim para aquela criança que está calada lá no fundo da sala e que está o tempo todo lá calada e não está aprendendo? Por que a gente só pensa assim para uma criança que é atípica? Por que a gente só pensa que a criança atípica é de responsabilidade pedagógico? Por que só com elas a gente tem esse pensamento? Por que só com elas a gente acha que dá trabalho fazer o que é nosso por direito? Se você, professor, educador, que está na sala de aula, ainda não percebeu que as crianças atípicas estão, sim, na escola cada vez mais, e que bom, porque a gente vai ter uma sociedade melhor, porque se voltar na nossa história, há 15, 20 anos atrás, o quanto os adultos de hoje não foram lesionados por falta de conhecimento, por falta de ferramentas específicas, por falta de profissionais. Então, por que eu, enquanto educador, não me junto com os outros profissionais da educação, da saúde, com a família, para promover esse ambiente inclusivo, né, Cadinha? É verdade. E a Cacá toca num ponto importante, gente. E é muito importante que, se você ainda não mandou esse aviãozinho, você possa colocar para mais e mais pessoas, tá? A inclusão de crianças e adolescentes na escola é direito legal. Não cabe a mim, que sou professora, questionar se eles devem ou não estar. Cabe a mim, que sou professora, se não recebi essa formação lá na minha formação inicial, buscar essa formação e compreender que o que é da ordem terapêutica, a saúde faz. Mas o que é da ordem da educação, sou eu como professora que preciso buscar, sou eu como coordenadora que preciso instrumentalizar meus professores, e sou eu como gestora de escola que preciso conhecer da legislação para não ferir nenhum direito. E aí, por falar nisso, a gente quer trazer aqui para vocês alguns direitos, gente, que são básicos. O primeiro, lá na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, aquela que eu falei para vocês, que foi aprovada no dia 6 de julho de 2015, a Lei número 13.146, ela diz lá no artigo 27 que a educação de crianças e adolescentes atípicos com deficiência é assegurada em escolas de ensino regular. Ou seja, não existe aquilo de que algumas escolas querem definir o número de vagas por turma. Inclusive, nós temos ações e mais ações no Ministério Público com ganhos de causa,
quando a gente tem a vaga de uma criança com deficiência negada por escola, sejam elas públicas ou privadas. Ainda no artigo 28 da lei, Cacá, nós precisamos, enquanto escola, e aqui eu estou falando para quem é gestor de escola, tá certo? Nós precisamos garantir acessibilidade, nós precisamos garantir formação de professores, e aí eu quero chamar a atenção para nós, professores. Formação de professor não é só a formação inicial. Se eu estou dentro desse espaço que recebe crianças típicas e atípicas, eu preciso ter um processo formativo de corresponsabilidade, seja da escola me proporcionando, seja de eu, enquanto professora, estar buscando. Eu preciso ter personalização do atendimento, que é o que a gente chama de PEI, né? Plano de ensino individualizado, que não é favor, não, tá? Que a gente faz para as crianças e adolescentes, é obrigação. Me diga uma coisa, você vai a um médico e esse médico, quando não passa um protocolo, você se sente bem no atendimento dele? Se a gente traz para a escola é dessa forma. Eu fiquei muito impactada, Cacá, por uma mãezinha durante o congresso, e o mais legal do congresso são essas trocas de experiências, tá? E aí, em uma das palestras, ela sentada ao lado, o palestrante falava exatamente da importância do PEI, aquela advogada, a Luísa, né? De que não é favor que a escola faz em elaborar o PEI. Inclusive, você que é mãe, você que é pai, você pode exigir da escola a elaboração do PEI do seu filho, do atendimento dele dentro da escola regular. E a mãe, ela trouxe uma fala que me atravessou muito quando ela disse assim, como a lei é bonita, né? Como deveria ser, mas não é o que eu encontro na escola do meu filho. Se eu for chegar na escola do meu filho e pedir isso, a diretora vai olhar para mim e dizer assim, não tem como fazer. Não tem, eu não tenho um professor para atender seu filho. E aí eu quero lembrar para você que é mãe, para você que é pai, não desista de dialogar sobre isso com a escola. Porque o plano de ensino individualizado é um direito do seu filho para que o professor compreenda que ele tem ritmo diferente de aprendizagem. E dentro desse plano é preciso sim que a escola traga material didático adaptado à necessidade do seu filho, tá? Ainda nessa mesma lei, no artigo 30, nós temos algo muito importante que você precisa proclamar em todos os lugares que você está. Nenhuma escola, seja ela pública ou privada, a pública nem pode, mas eu quero aqui trazer para a escola privada também, pode cobrar qualquer taxa adicional, porque seu filho é uma criança ou um adolescente atípico. Lá no artigo 30 diz o seguinte, é proibida a cobrança de valores adicionais nas mensalidades, anuidades, matrículas e demais encargos pela oferta de serviços e recursos de apoio com as pessoas com deficiência. O que são os demais encargos, gente? É o acompanhante pedagógico. Nenhuma escola, para garantir o acompanhamento pedagógico do seu filho, que é criança com deficiência ou adolescente, pode cobrar para que seu filho tenha acompanhante pedagógico, tá? A nossa Constituição, lá no artigo 208, no inciso 3, já fala que garantir o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência precisa estar dentro de uma sala regular. A gente vai para a LDB, Cacá, no artigo 58, que ela reforça mais uma vez. A educação de estudantes com deficiência deve ocorrer sempre em classes comuns de ensino regular. E a gente tem o decreto 7.611 de 2011, que fala que a educação especial e o atendimento educacional especializado precisa estar orientado para a formação de professores e outras medidas de inclusão, entre elas, Cacá, o plano educacional ou o plano de ensino individualizado. É um direito do seu filho, assim como o acompanhante pedagógico. Então, se seu filho necessita de um adulto para garantir as funções, o desenvolvimento das funções executivas, ou seja, das funções também de higiene, de alimentação e de segurança, seu filho precisa do acompanhamento
pedagógico, e esse acompanhante pedagógico precisa ser um profissional da educação, não pode ser qualquer pessoa também, tá? Então, por que a gente fala sobre isso? Porque a gente precisa de conhecimento. A gente precisa de conhecimento para, com respeito, estabelecer esse diálogo com quem é de direito. E quem é de direito? Os gestores. Se forem gestores públicos, as pessoas que são responsáveis por implementar as políticas públicas. Se for uma instituição privada, o gestor, o mantenedor, precisa estabelecer diálogo. Porque sabe o que é que às vezes a gente escuta, Cacá? O seu filho precisa estar sendo atendido pelas terapias. E isso precisa sim, tá, gente? Apesar da gente ter um sistema público de saúde que ainda não consegue dar conta de tudo, e você que é pai e mãe sabe de como é difícil garantir o acesso, mas a escola não pode e nem deve atribuir à família a dificuldade que ela tem de garantir o processo de atendimento terapêutico, a dificuldade que ela tem de promover o plano de ensino individualizado. Então, tenha muita atenção, porque como a Luísa fala e a Mônica Pitanga fala, se você que é pai e mãe não tem conhecimento e não conhece do seu direito, como é que você vai construir esse caminho de que seu filho precisa para ser respeitado do jeito que ele é, tá certo? E agora a gente caminha, né, para compreender isso mais na pele, tá, Cacá? E aí eu vou te trazer, porque a Cacá, ela sentiu na pele todos esses processos, o luto, né, o desafio de dialogar, às vezes até brigar, né, Cacá, por esses espaços. Então, Cacá, hoje, o que a escola representa para o Caio José? A escola hoje para o Caio José é um lugar onde ele vive relações sociais, onde ele tem a oportunidade de aprender no tempo dele coisas necessárias para ele, que não precisa ser igual a todo mundo. E eu friso muito essa minha fala, porque às vezes a gente, mãe, quando não se conhece, quando não tem orientação parental, a gente quer muito que ele seja colocado numa caixinha como todos os outros alunos da sala. Então, promover inclusão é ele estar com o mesmo livro que todo mundo. É ele estar na sala de aula o tempo inteiro. Não, não é isso. Por que a escola hoje é um lugar onde o Caio José se desenvolve, se sente bem, já consegue ir para a sala sozinho, voltar sozinho. E, olha, gente, a coisa mais linda que eu acho de manhã cedo, e todos os dias eu agradeço a Deus, como ele estuda na mesma escola em que eu trabalho, tem o corredor que vai para a minha sala e tem o corredor que vai para a sala dele. Quando chega bem no corredor da minha sala, eu digo, tchau, Caio, vamos para a sala. Aí ele vai andando, aí de vez em quando ele olha para trás, mas ele vai. As crianças estão passando, tá aquele movimento de gente. E ele vai e entra sozinho na sala, a professora tá lá, ele entra, bota a mochila. Treinável, a oportunidade. O estímulo, o estímulo, né? O estímulo. E a importância que tem todas as pessoas que convivem com ele dentro do Colégio Santa Maria. Hoje, eu posso dizer que as professoras, a coordenadora, os colegas, a família que hoje ele vive no Colégio Santa Maria, acolhe ele como ele é. E faz com que ele se desenvolva e se sinta bem. Então, as crianças não ficam rindo porque ele está batendo palma com a estereotipia. As crianças não se incomodam com isso e ele não atrapalha a sala. Quero muito frisar isso, porque é uma dor que eu sinto enquanto mãe, quando eu escuto um profissional da educação dizer que vou escrever um artigo para mostrar o quanto uma criança PCD atrapalha a sala regular. O quanto as outras crianças deixam de aprender porque ele está lá. Que absurdo. Pergunto a vocês, será se alguém na sua casa deixa a sua casa menos acolhedora porque ele é diferente do que você espera? Que escola é essa que acha que pode excluir uma criança e ainda falar sobre isso? Então, me envergonha muito o profissional da educação que tem esse sentimento, que tem essa fala. Porque digo muito para vocês, a gente está começando
essa nossa caminhada por aqui, que com a graça de Deus vai durar por muito tempo. O tempo que ele achar que é necessário para a gente levar a orientação para as pessoas. E eu ainda vou falar aqui, não só do Caio José, de quem ele vai se tornar. Ele está se tornando. De quem ele está se tornando, mas das crianças que convivem com eles. Com ele, como que essas crianças vão ser lindas enquanto adultos, enquanto adolescentes. Por quê? Porque nós, pais, estamos dando o direito delas conviverem, amarem e se respeitarem, mesmo sendo tão diferentes. Cacá, e essa tua fala é muito forte, porque a gente precisa lembrar que essa identidade de mãe atípica que a Cacá trouxe, tão forte nessa fala, não se constituiu, não se criou do dia para a noite, né? É processo, tem muitas dores, tem muitos avanços. E a gente nunca pode esquecer de lembrar que capacitismo, né, não é dado. Ele é construído ao longo da vida. Então, olhar com amor ou desamor, com respeito ou desrespeito, com inclusão ou exclusão, é decisão do adulto que convive com crianças e adolescentes, especialmente na escola, né? Então, é muito importante lembrar que um diagnóstico não define a capacidade de desenvolvimento de qualquer criança ou adolescente com deficiência. Capacitismo, gente, é algo que se constrói nas relações familiares, nas relações sociais. E é algo que se fortalece por medo, por falta de conhecimento, por vergonha. Você já parou para pensar, né? Como é que os outros olham para uma família assim? Me trouxe uma memória forte uma vez. Nós estávamos no shopping com o Caio e ele gosta muito daqueles brinquedos, Cacá, não sei se tu lembra, aqueles brinquedos que entra por um lado e sai pelo outro. E como ele ainda eu acho que ele tinha uns 3 anos e meio, e ele não queria, a gente já tinha dado vários outros tempos, né? E como ele tem essa dificuldade do espaço, a gente não deixa ele no brinquedo com outras crianças ainda. E eu lembro que quando a gente tirou, ele se desorganizou e ele se jogou no chão, né? E a gente tentou trazer apego seguro para ele, tentou acalmar, e ainda assim ele não se organizou porque ele queria ir para o brinquedo. E aí eu lembro que eu disse assim, Cacá, segura a cabeça dele para ele não se machucar, porque ele estava muito desorganizado. E quando eu fiz isso, minha irmã disse assim, tá todo mundo olhando, lembra? Uhum. Aí a Cacá pegou e disse assim, e daí? Olhem o quanto quiser, porque o meu filho é desse jeito e eu não tenho nenhum problema dele se desorganizar diante de uma situação. E trazendo isso, Cacá, que eu quero trazer que, às vezes, o silêncio é algo que fortalece muito esse preconceito e esse capacitismo. Quantas vezes a gente se cala por medo, por vergonha, né? Por ter medo do nosso filho perder o direito de estar naquele lugar. E aí eu queria muito que tu trouxesse teu depoimento. Qual a importância da sua voz hoje como mãe do Caio José e também como orientadora parental? Eu acho que sempre que a gente busca conhecimento, e aí vem uma fala também de uma mãezinha, que ela diz assim, eu queria ver se essa professora sentisse na pele ter uma criança PCD, se ela tinha esse pensamento de que o nosso filho atrapalha as demais crianças. E hoje, quando a gente começou a estudar, entender sobre a educação parental, quando o Caio José veio com o diagnóstico de autismo, quando a gente precisou arregaçar as mangas para saber o que era, como que era, o que nós podíamos fazer enquanto família, hoje a minha voz é para você, mãe atípica que está aí do outro lado, é para você, família atípica que está do outro lado, porque não existe só a mãe atípica, é toda a família. Porque quando a gente tem valores fortes, quando a gente é criado em união, como eu sou, como eu tenho a dádiva de ter uma família unida
e que junta todo mundo para ajudar o Caio, para proporcionar ao Caio, eu digo para você, que história você tem deixado as outras pessoas contarem da sua história e do seu filho? O que você tem deixado passar e tem deixado o seu filho deixar de viver por preconceito, por medo, por silêncio? Pare, pense, reflita, peça orientação a Deus. Estude, busque. Não existe nenhum lugar que não seja feito para os nossos filhos. Não existe nenhuma profissão que eles não possam ser. Porque somos nós que vamos fortalecer eles para eles serem o propósito de Deus nessa terra. Lutem. Então, hoje, a minha voz de quem conhece, de quem vive, é essa. É de levar para outras mães e outros profissionais que é possível, sim, fazer a inclusão, porque eu faço enquanto professor. É possível, sim, a gente andar junto com a família e promover. Vai dar um pouco mais de trabalho? Sim, e o que nessa vida não dá para a gente sair da curva? E aí eu vou voltar à fala da Valdeída de Sá Vasconcelos, que ela dizia assim, vamos mandar nossos tijolinhos para o céu. Para que tijolinhos mais lindos do que tijolinhos feitos para orientar uma criança, para fazer ela se sentir parte, para fazer ela se sentir amada. É sobre isso. Nós estamos aqui na Terra, é sobre isso. O plano de Deus para nós é para servir o outro, não é para nos servir. É sobre isso que a gente precisa pensar. E é sobre isso que nós, mães e pais atípicos, famílias atípicas, precisamos viver e orientar. Precisamos conversar e não se calar. Porque quando a gente cala, a gente aceita. E quando a gente aceita, qualquer coisa que vier, vai vir. E não é assim. Somos nós que precisamos estar junto. Obrigada. Muito obrigada, minha irmã. Muito obrigada. E como a gente falou lá na nossa palestra do Congresso, construir pontes é o maior desafio da orientação parental quando a gente tem crianças atípicas, né? A gente quer lembrar você, qual lente você tem usado para olhar para uma criança e um adolescente atípico? Porque, gente, o diagnóstico é agressivo. O diagnóstico é seco. Né? É dolorido. O diagnóstico, se você olha só para aquele papel, ele limita tudo aquilo que seu filho, que sua criança, que seu adolescente é e o que ele pode se tornar. E aí eu quero falar agora para quem está na função de professor, de coordenador, de gestor, tá? Lembre-se, toda família atípica tem muitas assombrações para além desse diagnóstico. Toda família atípica já engoliu muitos sapos até chegar até você. E eu gosto muito de falar em todo lugar que eu sempre estou. A sociedade, Cacá, já é um espaço tão frio, tão desigual, porque a gente vive num país desigual, em que as oportunidades não chegam da mesma forma para todo mundo. A escola não pode ser mais um espaço que vai potencializar isso. A escola não pode ser mais um espaço que vai dizer para a mãe e para um pai atípico que o filho dele não pode ser, que ele não pode se tornar. E aí é nesse sentido que a gente quer dizer para você, família atípica, você que é pai atípico, você que é mãe atípica, a gente quer dizer com muita humildade, com muita verdade, com muita coragem. O poder de escolha é sempre seu. Você tem o poder de escolha de garantir um espaço seguro para o seu filho, de garantir uma escola segura. E de quando você perceber o menor desrespeito que for, dialogue, questione e busque. Porque a gente tem sim, Cacá, legislação que garante o direito de uma criança e de um adolescente atípico. E aí a gente quer dizer também para você que antes de educar, né, aquilo que a gente faz na escola, que está lá nos currículos, antes de educar, nós precisamos amar. A gente precisa gostar de gente. E não existe melhor momento, pelo menos para mim, quando eu chego na casa do meu pai, da minha mãe ou da Cacá,
que o Caio vem todo sorridente, com aqueles olhinhos de macajuba, para quem não conhece, é redondinhos, pretinhos, e aí ele já vem com aqueles braços, e eu digo, beijo de barulho, ele vem me dar um beijo e me abraça. É sobre isso. Quem somos nós para dizer o limite do desenvolvimento de qualquer criança ou de qualquer adolescente? É para isso que a orientação parental está. O que é da intervenção terapêutica, os profissionais da saúde fazem. O psicólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta. Mas o que é da educação, somos nós. Somos nós que precisamos fazer. Então, nosso convite é que você não esqueça disso, tá? Cacá, vamos lá, de dica cultural? Vamos para a nossa dica cultural de hoje, né, gente? A nossa dica cultural foi e voltou hoje no nosso podcast, todo o tempo a gente conversando, a gente falando, que a gente teve o prazer de conhecer no 3º Congresso Internacional de Educação Parental. Vimos o 4º Congresso, ela tem um movimento chamado Leoa, né? Para você que nos acompanha. Nossa Mônica Pitanga, vamos lá. Nos assistindo aí, segue @Luísa Pitanga no Instagram. Ela é PCD, passou por muitos e muitos desafios, teve muitas e muitas coisas para contar, muito ensinamento e sempre a perseverança e a fé em Deus. E aí vale super a pena você se deliciar com esse livro que eu já li mais de 5 vezes, porque ele realmente conta a história como ela é, como uma mãe se sente, como uma mãe vai atrás do que acha que é melhor para o seu filho. Quem sabe um dia desses eu escreva a história do Caio José, né, Cadinha? É verdade. E a gente vai caminhando, dizendo para você que vai ficar o mapa mental da semana passada e desse, tá bom? Não deixe de clicar lá, imprimir, para que você tome consciência dessa trajetória, tá certo? Mas a gente quer dizer para você que incluir não é sobre abolir ou apagar as nossas diferenças. Incluir tem a ver com aceitar, tem a ver com valorizar e, acima de tudo, tem a ver com respeitar. Porque eu não sou igual a Cacá, apesar da nossa aparência física. Você não é igual, não sou igual a você. Isso nos torna diferentes, né? Então, a gente precisa quebrar com essa cultura do capacitismo que já vem, né, na nossa sociedade há tanto tempo. Dizer para você que ao longo da semana vamos deixar caixinhas, participe, porque a gente vai ter muito prazer de pegar seu questionamento, estudar e trazer reflexões aqui para vocês, e que a gente se encontra de novo, né, Cacá? Segunda-feira, às 20h, no nosso podcast Inspirar. Não deixa de curtir, tanto no YouTube como no nosso Spotify, né, Cacá? Isso mesmo, tá, gente? Nosso agradecimento ao Douglas, ao Isaac por esse momento, tá bom, gente? E você que nos acompanha, dissemina essa informação para outras pessoas, sai por aí, compartilha, porque conhecimento é poder, como diz o ditado, tá? Tchau, tchau e até a próxima segunda-feira. Chega mais, esse é o podcast da Inspirar. Eu sou Catiane Eleutério. E eu sou Claudiane Eleutério. Juntas inspiramos e transformamos uma família de cada vez, a começar pela nossa. Este é o podcast de conversas genuínas, baseadas na ciência e cheias de insights sobre orientação parental.